satisfação de ter conosco o nosso irmão de Curitiba, Daniel Dallagnol, trabalhador do Centro Espírita Filhos da Verdade, que vai nos dar o prazer de falar sobre influências espirituais. A palavra é sua, que Jesus te cuide. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, que Jesus nos envolva na sua paz, na sua misericórdia, nas suas bênçãos. Narram as letras do evangelista Marcos que, tendo Jesus chegado a outra margem do mar, na província dos Gadarenos, descendo do barco, viera ao seu encontro um homem portador de um espírito imundo e que vivia nas cercanias, junto aos sepulcros, bradando nos montes, ferindo-se com pedras. Vendo Jesus, imediatamente dirige-se a ele para adorá-lo. Jesus repreende o espírito que o atormentava e lhe indaga: qual é o seu nome? Responde através do enfermo psíquico: nosso nome é Legião, porque somos muitos. Por favor, o que temos nós contra ti, ó Filho do Altíssimo? Indaga o perturbado. Não nos mande para fora desta província. Contudo, continua repreendendo Jesus os espíritos que o perturbavam. Perguntam eles, bradando com voz alterada, se era possível que fossem eles, de alguma forma, influenciar grande manada, que, diz o texto, contava-se com quase 2.000 porcos, para que neles pudessem entrar. Diz as letras do Evangelho que Jesus os autorizou, e eles, influenciando os porcos, fizeram com que se precipitassem penhasco abaixo para dentro do mar. Sabendo disso, aqueles que cuidavam dos porcos foram para a sua cidade. Lá disseram o que havia acontecido, e ao retorno encontraram o perturbado aos pés de Jesus, vestido, falando serenamente, ouvindo as preleções. Contudo, em face do que havia acontecido com os porcos, pediram para que Jesus dali se retirasse, porque naturalmente o prejuízo era tanto. Retirando-se Jesus da província dos Gadarenos, o perturbado de outrora quisera ir com ele. Contudo, diante da negativa de Jesus, que lhe disse: vá, apresente-se aos teus familiares e diga da misericórdia do Senhor que te favoreceu. Mais tarde, o obsesso gadareno fora, diz o Evangelho, pregar a palavra na Decápolis e dizer quão grande era o amor de Jesus, particularmente em face do benefício por ele atingido. As influências espirituais, a rigor, todos nós as sofremos em diferentes graus. Por quê?
Todos nós trazemos do pretérito, do nosso pretérito existencial, os nossos problemas relacionais, e que nem sempre sabemos identificar o que for o motivo, mas pode ser as predações de ontem, os lares abandonados, as relações desfeitas, as desavenças, as mutilações, e toda sorte, quem sabe, de ações infelizes que deixamos como rastro a nos caracterizar as existências inditosas, e que, pelas razões naturais, nós nos ligamos ao psiquismo daqueles que, por qualquer razão, se acham no direito de vir cobrar-nos, porque, quem sabe, agora refeitos, mas aqueles que sofreram a ação reversa, quem sabe se acham agora na condição de buscar vingança. A grande razão para os processos obsessivos, relata-nos Joana de Ângeles Espírito, está no ânimo de cobrar, de fazer justiça, de acordo com as suas possibilidades, àquela criatura que ainda não se auto-descobriu na condição de espírito imortal, e igualmente afeta a lei de causa e de efeito. O que, por certo, quem deseja vingar-se também é devedor da própria vida. Por isso, quem sabe, com uma certa justiça, a lei divina nos situa ao lado dessas criaturas que desejam nos, às vezes, prejudicar-nos. É necessário reconhecer que pode ser que tenham elas razão, porque nós, quem sabe, avocando a condição de vítimas, agora não reconhecemos o que fizemos no passado, mas a lei divina nos situa rendiando com esses nossos irmãos que sofreram a nossa ação ditosa. Mas não é só por isso. Sabemos que tantas vezes somos nós, de alguma forma, assediados pelo simples fato de sermos espíritas, pelo simples fato de sermos cristãos. É bom considerarmos que estamos imersos num mar psíquico, no qual recolhemos das criaturas com as quais transacionamos, tanto quanto para elas endereçamos as nossas elucubrações psíquicas. O notável codificador Allan Kardec irá trabalhar 2 temas no livro dos Médiuns, respectivamente nos capítulos 20 e 21 do livro. Ele vai tratar do meio e vai tratar da questão moral. Irá dizer-nos o codificador que o meio no qual nós estamos inseridos, no meio onde nós desenvolvemos as nossas atividades, é-nos propício a estabelecer as trocas com que fazemos com aqueles com os quais temos contatos. Ele não faz referência específica somente aos encarnados. É necessário considerar que estamos em contato com os psiquismos, sejam eles encarnados ou desencarnados, não importa. E que essas trocas devem se dar no capítulo seguinte, através da qualidade moral com que nós as estabelecemos, a fim de que sejamos aqueles elementos mediadores de um processo de mais alta qualidade sob o ponto de vista moral, nas relações que devemos estabelecer, posto que, se não nos colocamos na faixa onde se situam estas criaturas, que ainda perturbadas pelas suas emoções interiores, são capazes de atingir-nos
com o seu psiquismo, às vezes violento, virulento, com desejo de, por qualquer razão, motivados até pelo ciúme ou o fanatismo religioso que ainda orienta muitas criaturas nos dois planos da vida, pelo simples fato de sermos nós, aqueles que já nos identificamos com a proposta de Jesus. Pode ser que sejamos nós alvos dessa natureza. Enfim, os espíritos atiram-se sobre as outras criaturas, às vezes sem compreender as suas próprias condições. Portanto, no meio onde nós estamos inseridos, seja ele na casa espírita, que nos faculta, em princípio, a fraternidade, como nos propõe a própria doutrina, mas a sociedade, às vezes, tão perturbada, no lar, nas relações afetivas, no ambiente social, no ambiente profissional, sejamos nós aqueles a estabelecermos as trocas relacionais, porque delas nós as emitimos e as recolhemos. É a triste mania de falar com as mãos, me desculpe. Então ali, nós somos esses agentes que temos a capacidade de, nas trocas, dar-lhes a qualidade indispensável. É sabido dos conceitos das ciências psicológicas. Indivíduos bons, formados no lar, educandário divino, são estes que formam as sociedades boas, na medida em que as famílias são capazes de apresentar à sociedade indivíduos bons. A sociedade também recolherá destes indivíduos boas qualidades. Mas é necessário ouvir que ainda temos famílias que são capazes de depositar na sociedade indivíduos pouco qualificados sob o ponto de vista moral, razão pela qual vivemos essas alternâncias que a própria sociedade nos oferece, mas que sejamos nós aqueles a modificar, através das nossas atitudes, as perspectivas relacionais que estabelecemos através das trocas. O evangelista Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, traz-nos uma exortação e também uma advertência. Diz-nos o texto: reconciliai-vos com os vossos adversários o mais depressa possível, enquanto estáis a caminho, a fim de que ele não lhe tome e lhe entregue ao juiz, e o juiz lhe entregue ao ministro da justiça, e este lhe ponha em prisão, e não saireis dali, até que não pagues até o último ceitil. E aí a gente fica imaginando o que a literalidade do texto do Evangelho quer dizer, quer nos ensinar, mas partindo do princípio que o ensino de Jesus é profundo. Seguramente quisera lhe dizer que a reconciliação com os nossos adversários é uma necessidade para que não haja esse processo em algum instante das trocas serem estabelecidas não pelos laços da afetividade, e sim pelas correntes do ódio que atam à criatura. E de acordo com o texto do Evangelho, põe-nos em prisão. Ficamos imaginando o que seria
a prisão a que se refere o texto do Evangelho. E não precisamos fazer grandes esforços para imaginar que nela nós estamos. Portanto, a advertência de Jesus é no sentido de que enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos juntos no processo, é necessário nos reconciliarmos com o nosso adversário. Porque o processo relacional estabelece esta possibilidade para que quando estivermos juntos, alguém dê o passo definitivo no sentido da busca da reconciliação. Porque pode ser que mais tarde o processo se agrave. Nós não sabemos com que ânimo a criatura estará voltada, estimulada para que um certo dia possa ela bater-nos a porta psíquica e nos reencontrar, porque a vida é feita de encontros e reencontros. E aí, por qualquer razão, o seu estímulo virá no sentido de nos cobrar a infelicidade outrora estendida àquele ser. E estabelece Jesus que é necessário a reconciliação enquanto estamos a caminho, a fim de que não sejamos metidos em prisão, porque nós sairemos dali até pagarmos até o último ceitil. Allan Kardec indaga aos imortais a questão 886 do Livro dos Espíritos. Como entende Jesus o seu ensino acerca da caridade? O sentido é este. Respondem os Espíritos que é a expressão da benevolência, da indulgência e do perdão. O perdão às ofensas. E aí a gente associa: não saireis daí enquanto não pagardes o último ceitil. E aí a gente fica imaginando que nós somos os autocarcereiros, que somos aqueles que nos colocamos em prisão. Não são os grilhões, como diz o texto do Evangelho na narrativa inicial, aquele que por várias vezes fora colocado obsesso gadareno, porque pela sua força, pela força da ação dos obsessores que sobre ele atuavam, nem as prisões, nem os grilhões eram capazes de detê-lo. Por isso andava de noite e de dia, a ação permanente dos maus espíritos na referência do conceito de obsessão, como bem se refere o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81. O perdão das ofensas é a porta que abre as celas a fim de que nós possamos sair. Expressão legítima, uma delas, a caridade, como nos propõe o próprio Cristo. Mas é verdade também que as criaturas trazem dentro de si como se fosse uma usina que é capaz de promover as emoções na intimidade do ser. Todos nós experimentamos um pouco desta usina interior, todos nós, sem exceção. Basta que adentre-se pelo ambiente alguém que nos seja desafeto por qualquer razão, porque nós não temos a capacidade superior de amar.
E há como que um impulso natural, em função das trocas que nós estabelecemos, em diversos níveis. Por qualquer razão, adentra alguém num determinado ambiente, ou nós mesmos adentramos em certos ambientes, e nos sentimos cheios de determinadas emoções, movidos contra esta ou aquela situação, ou contra pessoas, ou se nós identificamos potencialmente alguém que nos tenha sido, por qualquer razão, desafeto. Enche a nossa intimidade com emoções que às vezes nos descontrolam a própria fisiologia. O coração salta pela boca. Quem não teve uma emoção destas? Esta usina interior que é capaz de elaborar as nossas emoções e que às vezes nós as desaguamos sobre outros seres, às vezes dentro do próprio lar. Esta usina interior que aos poucos faz que pelo domínio da criatura seja ela capaz de fazer com que sejam tais emoções contidas e que ainda que legitimamente possa endereçar a outro ser cargas fluídicas deletérias, mas é capaz ela de conter-se, porque sabe que esta usina, ao produzir as emoções desequilibradas, o primeiro afetado é quem as produz. Portanto, o veneno, a ação deletéria, quem experimenta, em primeiro plano, é quem é a produtora das emoções desequilibradas. Por isso que na questão 887 do Livro dos Espíritos, o codificador, a partir da resposta dada pelos imortais à questão anterior, falando da benevolência, da indulgência, do perdão, volta a indagar se não é um contrassenso propor que a criatura que é movida por sentimentos de contrariedade, de inimizade, de desamor em relação a outro ser, como pode ela agir de tal forma, ao que os Espíritos respondem, que não é o amor terno e apaixonado preconizado por Jesus. Antes é fazer a outrem o que desejaria fôssemos feito, alinhando-se sob princípio com a proposta feita por Jesus. Porque aquele que deseja o mal para o seu irmão coloca-se abaixo dele, portanto, na condição de ser atingido em face das vibrações deletérias. Portanto, o ensino de Jesus quanto à reconciliação, enquanto estais a caminho com o vosso inimigo, é o antídoto necessário e eficaz para que não desenvolvamos em nós o sentimento desalinhador das nossas emoções. E todas as psicoterapias e a psicopedagogia diz que as mágoas são os elementos que mais motivam enfermidades nas criaturas, que são capazes de levar os seres a situações profundas
na sua própria intimidade. Porque ela é capaz de fazer com que essa usina interior fique elaborando incessantemente todo o processo para que num determinado momento possa ela, ainda de modo infeliz, derramar sobre o ser que julga que o prejudicou. Portanto, é necessário nos compreendermos neste processo em que nós somos os elementos que podemos inocular a vacina do perdão, da benevolência, da indulgência, capaz de fazer com que essa usina interior possa aplacar tanto quanto possível as nossas emoções desequilibradas, que ainda todos nós, a rigor, em diferentes níveis, somos capazes de produzir ações deletérias em favor de nós mesmos. Nós somos um iceberg espiritual. A gente não sabe o que está embaixo do processo. A gente só se olha agora, mas a gente não é capaz de olhar das profundezas das águas lodosas que às vezes caracterizam os seres e compreender que as porções espirituais, aquelas mais infelizes, estão ali como que escondidas em nome da misericórdia divina, razão pela qual o esquecimento do passado se constitui para nós benefício divino, mas que por qualquer razão, em face da recorrência com que nós teimamos às ações infelizes, essas porções que estão escondidas no iceberg espiritual assomam para a superfície, e não são poucos os que enlouquecem, porque não suportam aquilo que está contido e que ali deve ficar, a fim de que possa o tempo elaborar de acordo com as possibilidades, de acordo com a própria misericórdia com que Deus favorece todos os seres. É este iceberg espiritual que nós precisamos de cuidar, para que os impulsos que podem nos levar à recorrência dos fatos de ontem não nos liguem psiquicamente com aquelas criaturas com as quais ainda não fomos capazes de estabelecer as conexões mais felizes, porque não está na distância. Não é o fato das criaturas se plantarem ao nosso lado que vai fazer com que a nossa felicidade ou infelicidade possa acontecer. Porque as relações se estabelecem sob o ponto de vista psíquico e não há distância para que o ser do outro lado do universo, se é que possamos assim nos expressar, se é que exista outro lado do universo, o senhor como engenheiro elétrico pode depois esclarecer. Eu acho pouco provável, mas vamos lá, imaginemos que haja um espaço de início e de fim. Mas não importa, porque o psiquismo, em face das emanações interiores que o ser é capaz de produzir, irá endereçar para o outro ser, pelos mecanismos do pensamento que, como nos ensina a doutrina, caminha pelo fluido cósmico universal,
sem limites de distância e com a intensidade com que fora produzido na fonte. Portanto, a advertência de Jesus faz sentido para nós enquanto estamos a caminho, porque pode ser que o nosso irmão infeliz ou aquele que se sente prejudicado pelas nossas ações esteja do outro lado do universo, mas é capaz de vibrar com as intensidades que lhe são próprias e acertarmos com os dados psíquicos, qualificados com o desejo neles impressos no seu pensamento, porque a matriz e a usina interior é capaz de, com intensidade extraordinária, fazer com que o pensamento vare o universo em átomos, em segundos. Portanto, enquanto estamos a caminho, ainda que a reconciliação aconteça, para que nós, quando também estivermos a caminho com o nosso desafeto, possamos compreender as suas razões, que a gente não sabe quando é que vai se encontrar. O fenômeno reencarnatório é um fenômeno complexo. Não é um fenômeno singelo. Dissemos aqui e repetimos com a doutrina, já na quinta-feira. Por se constituir um fenômeno complexo, nem sempre nós conseguimos nos conectar com as criaturas com as quais nós temos dificuldades. E quanto tempo demorará para a criatura refazer-se, ou nós mesmos ficamos imantados com estas questões que ainda gravitam na nossa intimidade. Mas não está explícito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Mas ele é inteligível sob o ponto de vista de que a lei divina situa as criaturas, não obstante distantes fisicamente. Compreendamos a expressão fisicamente. Porque há uma lei de atração que é natural na criação, que não obstante a distância que pode haver entre os seres, estas almas se buscam. Portanto, é fatal o processo de ligação que nós estabelecemos com as criaturas com as quais, de alguma forma, criamos laços psíquicos, como há um princípio que orienta a relação entre os seres, e que Jesus chamou de lei de amor. Uma vez ligados estes laços, nunca mais se romperão. Nunca mais. Porque caminhamos para constituir, na expressão de Jesus, a família universal, posto que somos a mesma espécie. Não obstante, não nos conhecemos todos em humanidade, mas somos da mesma espécie, portanto, filhos comuns. E como não é possível romper os laços que se estabelecem com as criaturas, nós a elas ficamos atadas definitivamente.
quisermos substituí-lo definitivamente pela eternidade, fiquemos à vontade. Ocorre que, estabelecidos os laços pelas qualidades com as quais nós forjamos, eles irão refletir as emanações que os laços trarão ou levarão. Se são laços de qualidade, o que está na ponta de lá receberá as emanações emitidas aqui. Seus laços são aqueles que caracterizam o desamor. O processo é absolutamente o mesmo. Não muda. E aí ficamos nestas trocas que às vezes demoram séculos afora. Por isso a figura do iceberg faz sentido para nós. E a advertência de Jesus: enquanto estais a caminho, para que não suceda que o juiz te prenda, entregue ao ministro, que não é o ministro Moro, mas é o ministro da justiça divina, e te meta em prisão, e não sairás dali enquanto não pagardes até o último ceitil. E por ceitil nós já imaginamos o que é que pode ser, e que não é nada diferente do perdão, da reconciliação. Retomando o Evangelho de Marcos, acerca do gadareno, que era a vítima de uma legião. A presença de Jesus foi capaz de fazer com que os laços estabelecidos dos irmãos infelizes com o obsediado fossem rompidos. E imaginemos que ali estava a presença da justiça. Pagar a ele até o último ceitil, ainda que vagasse de dia e de noite, clamando nos montes, ferindo-se com pedra. Quem sabe ali estava o látigo, o efeito reverso que ele aplicara nos seus irmãos. Nós não vamos aqui fazer qualquer exercício para tentar identificar, mas um só é necessário, porque é disso que decorre o texto do Evangelho na sua exegese, sua compreensão. É de que o fenômeno Jesus é capaz de debelar as ações infelizes dos dois povos. Porque o que obsedia é tão infeliz quanto aquele que é obsediado. O injustiçado de hoje, se é que nós podemos dizer que haja, quem sabe tenha sido o justiceiro de ontem. E agora, alternando os papéis, como convém à justiça divina, que situa ambos na prisão psíquica, para se refazerem enquanto estão a caminho, porque é no processo relacional que nós estabelecemos a oportunidade de nos refazermos diante daquele
que outrora recebeu a ação infeliz da nossa parte, ou ele. Porque às vezes a gente não se conhece como obsessor, a gente acha que é só o outro. É bom avaliarmos, já que estamos imersos no mar psíquico. Nós não somos tão bonzinhos assim. Consideremos isso, que estamos em permanente ação espiritual em face das nossas disposições interiores. Paulo escreve aos seus irmãos hebreus: estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E o codificador indaga aos imortais. A questão 459. Todo espírita sabe qual foi a resposta dada pelos sempre vivos. Somos mais influenciados do que nós imaginamos que somos. Portanto, esse entrelaçamento psíquico é o que determina as influenciações, sejam elas boas, que é a nossa disposição de renovar-nos, ou aquelas ainda que nos motivam, a usina velha que é capaz de produzir as emanações perturbadoras com as quais ainda tantas vezes nos detemos no curso da nossa existência, que caracteriza os nossos processos enfermiços. Mas é certo para nós, para concluir, que a proposta de Jesus é o antídoto definitivo para as nossas enfermidades, inoculando o certo. Temos saúde mental, psíquica, espiritual, a fim de nos compreendermos no contexto existencial, e que sejam os nossos propósitos aqueles a renovar-nos, não obstante o que está embaixo da lâmina d'água, quem sabe no fosso, que no tempo certo tenhamos nós condições para irmos trabalhando esses elementos a pouco e pouco, a fim de que não possamos mais repetir os equívocos de ontem. Mas se isso acontecer, aceitemos a advertência de Jesus, que exorta-nos a compreender o seu ensino. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. A grandeza está na capacidade de reconhecermos a nossa pequenez. Se nós fizermos isso, tenho certeza que aquele que deseja ferir-nos será surpreendido. Mas que o façamos na condição verdadeira, interior, para irmos trabalhando as nossas estruturas interiores, que às vezes encontram-se tanto quanto enferrujadas, é verdade. Mas o exercício do Evangelho para nós deve e é possível seja permanente. Mas se porventura algo acontecer, é que sejamos impulsos nesses processos graves, dos fenômenos obsessivos, dos quais a humanidade toda, em certos níveis, padece, qual se fosse um flagelo, recorramos a Jesus. Será Ele tanto quanto fez para o obsidiado gadareno.
a dar-nos o estímulo indispensável para que possamos nos reerguer diante das nossas próprias enfermidades. A Ele a quem recorremos, em nome da sua paz, em nome da sua misericórdia, pelas suas bênçãos. Muito